Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, uma pessoa pediu aí nos comentários para mim fazer um vídeo sobre a parábola do rico e do Lázaro, tá? E tem alguns pontos que eu queria comentar com vocês. Primeiro que essa parábola, ela não é original de Jesus, tá? Existem outras parábolas anteriores que podem ter influenciado Lucas, o autor do evangelho, a criar essa parábola. A versão mais antiga é uma parábola egípcia, né? Onde tinha um jovem rico e um jovem pobre, e aí depois os dois morrem, eles são pesados lá na balança de Osíris, né? Para ver se o coração deles pesava mais ou menos que uma pena, não sei o quê. Mas o fato é que o rico ia para um lugar ruim e o pobre ia para um lugar mau. Então é basicamente a mesma coisa, tá? Agora, antes de falar da parábola da Bíblia, nós temos que definir e entender o que é parábola. Porque senão não tem como falar de um assunto, sendo que você tem visões dúbias dos cristãos acerca do mesmo assunto. Não repare um barulhinho de fundo, é que meu gatinho está afiando as unhas ali. Eu fazer vídeo ele começa a dar uma de doido. Pronto, ele parou. Por exemplo, a parábola é definida como um conto alegórico, que tenta transmitir algum ensino ou expressar algo da realidade da pessoa. Então é um conto alegórico. O que é alegórico? Aquilo que simboliza algo que existe na realidade. Como, por exemplo, Jesus falou do bom samaritano. O bom samaritano é uma alegoria para uma pessoa boa, que independente da religião dele, fez aquilo que era certo. Ajudou uma pessoa caída numa estrada. Então isso é uma alegoria. Agora, para os cristãos é complicado. Porque parábola, para os cristãos, quando convém para eles, eles entendem que a parábola é uma transmissão da realidade, de algo que está acontecendo ou vai acontecer. Como, por exemplo, a parábola dos vinhateiros homicidas ou maus. Tinha um homem que plantou uma vinha e deixou o cuidado dos vinhateiros. Aí ele mandou um primeiro servo dele lá cobrar os vinhateiros, eles espancaram o servo. Ele mandou o segundo servo, eles espancaram o segundo servo. Aí o homem pensou, vou mandar meu filho. Meu filho eles vão respeitar. Mandou o filho, aí chega lá eles matam o filho. O que será que o dono da vinha vai fazer? Então ali Jesus está dizendo que Deus mandou os profetas, que o povo rejeitou os profetas, aí Deus mandou o filho, que seria o próprio Jesus, e que eles matariam Jesus, e que Deus ia tirar o reino daqueles vinhateiros, que seriam os judeus, e ia dar para outros que produzissem frutos, os gentios. Então nessa parábola, os cristãos entendem perfeitamente que ali a parábola, Jesus está falando da realidade local. Olha, eles vão matar o filho do homem, e o reino vai ser tirado deles. Aí eles entendem perfeitamente. Agora, quando chega numa parábola que nem aquela de Lucas, deixa eu passar a sirene. Aí quando chega numa parábola como aquela de Lucas, que ele fala assim, e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os e matai-os na minha presença. Aí eles não entendem que é uma expressão da realidade. Não, amadinho, isso é só uma parábola. Jesus nunca mandou matar ninguém, amadinho, isso é uma parábola. Sendo que na parábola Jesus fala que era um homem que queria ser rei, a população não queria fazer dele o rei, né, mandaram mensageiros para ele e ele manda matar aquelas pessoas que não quiseram que ele fosse rei. Mas aí eles pegam esse último versículo, que é constrangedor para os cristãos, e falam, não, isso aí não tem nada a ver, é só uma parábola, não tem nada a ver com a realidade. Como não? Quer dizer que... Eita, barulheira. Quer dizer que os vinhateiros homicidas têm tudo a ver com a realidade. Eles seriam destruídos e o reino seria dado para outro. Agora, uma parábola que mostra um Jesus mais negativo, né, um Jesus vingativo, aí não, aí é só uma parábola, amadinha, porque não tem nada a ver com a realidade. É dois pesos e duas medidas, pessoal. Na verdade, as duas têm que ser tratadas igual. Se uma parábola reflete a realidade, a outra também reflete a realidade. Então o fato é que Jesus falou, aqueles meus inimigos, se referindo aos judeus, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Então, isso reflete a realidade. Então vamos agora à parábola de Lucas, tomando como se fosse um reflexo da realidade. Está em Lucas 16, deixa eu abrir aqui. Nós vamos analisar um pouco. Eu não vou usar o quadrinho dessa vez, tá? Nós vamos analisar aqui ponto a ponto. A partir do versículo 19. Jesus diz, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Seio de Abraão, expressão judaica que corresponde à antiga locução bíblica reunir-se aos seus pais, isso é, aos patriarcas. Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Vamos pausar aqui e vamos tecer alguns comentários antes de continuar a leitura. Os crentes no Brasil, né, os evangélicos, eles adoram criticar os espíritas, por causa daqueles livros psicografados, como Chico Xavier, né? Olha, eu amanheci num umbral, um lugar terrível, um cheiro fétido, não sei o que. Criticam. O que Jesus está fazendo aqui, pessoal? Não é a mesma coisa? Ele está contando um relato do mundo dos mortos. Não é a mesma coisa que uma carta psicografada de um espírita? Olha, eles foram parar no seio de Abraão. Aí quando chegou lá, o homem rico viu Lázaro junto com Abraão, olhando lá para o alto. Parece um livro do Chico Xavier. Com todo respeito, mas parece. Então por que eles criticam um e aceitam o outro? Quer dizer que Jesus pode trazer uma ilustração de como é o mundo espiritual. Agora os espíritas não. Segundo ponto, a Bíblia fala que os mortos nada sabem, né? Então fica meio confusa essa parábolazinha aí. Agora o terceiro ponto mais importante nessa questão é o seguinte. Os crentes criaram no Brasil uma teologia, sabe lá por quê? De que Jesus vai voltar, ressuscitar os mortos e julgar todo mundo. Lázaro e o rico foram julgados ali? Eles tiveram que passar por um apocalipse, um fim do mundo, algumas dessas bobagens que as igrejas pregam por aí? Eles tiveram que esperar a vinda de Jesus, sendo que ali Jesus ainda estava vivo? Não, eles já foram direto cada um para um lugar. Um foi para um seio de Abraão e o outro foi para um lugar horrível que seria praticamente um inferno. Cadê a volta de Jesus aí? Então quem é que está julgando essas pessoas antes de Cristo? Porque se é assim que Jesus vai voltar com glória, com seus anjos, e aí ressuscitar todo mundo para julgar os vivos e os mortos, como é que fica essas pessoas aí que já estão em determinados lugares sem Jesus? Que nem eu falei na transfiguração, aparece para Jesus Moisés e Elias. Cadê o julgamento ali? Cadê o apocalipse? Tem crente que acha que vai ter um apocalipse, né? Aí depois do apocalipse nós vamos ser arrebatados, vai ter a grande tribulação, que não sei. Teve alguma dessas bobagens aqui? Então, a não ser que se vocês tomam essa parábola como uma grande bobagem, eu respeito. Agora, para quem toma a Bíblia como palavra de Deus, fica essas questões no ar aqui. Por que Jesus está trazendo uma mensagem praticamente espírita aqui? E por que aqui também um já foi para o céu e o outro foi para o inferno? Como dizem Hebreus, né? Vindo depois da morte o juízo. Os cristãos não dizem que tem que ter um retorno de Jesus, essas bobagens todas? Aí fica complicado. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Chama? Quer dizer que no mundo espiritual tem chama? Isso aqui parece mitologia grega, que tinha um Hades, né, que era o local dos mortos da mitologia grega. Mas vamos lá. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Então ele recebeu os bens durante a vida. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Jesus comunista, esquerdopata, vai para Cuba. Quer dizer que a pessoa não pode ter bens em vida, meu irmão, que já vai para o seio, já vai para o Hades. É o que parece a leitura do texto, né? Quer dizer que se você acumular riqueza em vida é um pecado terrível. Você morre e já vai direto para o inferno. Na verdade, aqui uma leitura mais profunda do texto, claro que eu estou só brincando, ele não foi para o inferno por ser rico, ele foi para o inferno por ser avarento. Porque até entender que Lázaro tentava mendigar alguma coisa na porta da casa dele e ele se negava. Porque senão nós teríamos um problema aqui, né? Se bem que Jesus mesmo, em várias passagens, ele condena acúmulo de riqueza na terra, que também é uma coisa de comunista. Ele manda repartir tudo em comum. Jesus comunista, esquerdopata, canalha. É engraçado ver esses cristãos de direita, né? Como é que eles lidam com textos como esses, então? Eles não falam que Jesus compraria uma arma, que ele veio para a gente prosperar financeiramente? Por que o mendigo aqui não prosperou? O Lázaro. E além do mais, entre nós e vós, existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá para cá. Parece uma leitura espírita. Os espíritas que creem nessas coisas, que tem coisas, barreiras que impedem os espíritos de ir para um lugar, para o outro, não sei o quê. Está bem espírita essa parábola aqui. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Por que na parábola aqui Jesus não se coloca na parábola? Eles têm o evangelho do reino de Jesus, que escutem. Não, aqui ele está falando, eles têm Moisés, que é a lei, e os profetas.
ouçam-nos. Curioso, né? Em vez de falar, eles têm Jesus que tem a mensagem do reino dos céus, escutem-no. Ele fala da lei dos profetas. Não é isso que os cristãos tanto abominam, que fala que foi abolido? A lei dos profetas, que nós estamos na chamada graça, que não sei o quê? Complicado, né? Disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse, se eles não escutam nem a Moisés nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Ou seja, ele está falando que eles tinham que ouvir Moisés e os profetas. É isso que Jesus está falando aqui nessa parábola. E aí, pessoal, como é que fica essas indagações da parábola? Fora que essa parábola desse Lázaro, ela se assemelha muito ao Lázaro de João, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final. Mas a gente vê que realmente é só uma parábola. Agora, se a parábola não reflete uma realidade, alguns cristãos vão dizer, não, mas isso aí não é reflexo da realidade, é só uma parábola. Então pega aquela parábola dos vinhateiros maus, do bom samaritano, das 10 moedas, toma então só como parábolas, não como reflexo da realidade. Porque senão vocês vão estar usando 2 pesos e 2 medidas, vão estar sendo hipócritas. Aquilo que convém, vocês tomam a parábola como real. O que não convém é só parábola. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, quem gostou, pessoal, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube ultimamente anda bugado. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.